Bem-vindo ao Planap 360 Graus, o podcast do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas. Aqui olhamos as políticas públicas de todos os ângulos, da concepção à implementação, da evidência à decisão. Em cada episódio do Planap 360 Graus, damos voz a investigadores, técnicos e decisores explorando temas que moldam o futuro coletivo. Sustentabilidade, coesão territorial, inovação, economia e bem-estar. Acompanhe-nos e descubra como o planeamento, a perspectiva e a avaliação podem contribuir para políticas públicas mais eficazes, transparentes e próximas das pessoas. Neste episódio, conversamos com Pedro Saraiva, diretor do Planap, sobre o propósito deste podcast, bem como o balanço em 2025 e as prioridades para 2026. Conversamos ainda com Catarina Pereira sobre uma aplicação de microaprendizagem que pretende, de forma prática e interativa, explorar os conteúdos do Guia para a Avaliação de Políticas Públicas. Vamos ainda conhecer 2 policy briefs recentemente editados dedicados à sustentabilidade dos recursos naturais em Portugal no âmbito do projeto Sol e Água 2030. Pedro Saraiva, doutorado em Engenharia Química e professor catedrático na Universidade de Coimbra, é diretor do Planap desde agosto de 2024. Senhor diretor, porquê o lançamento deste podcast? Sem dúvida nenhuma, mais uma forma de comunicar, e o Planap, desde a sua gênese, tem essa preocupação, não só fazer excelente trabalho centrado em políticas públicas, mas dá-lo a conhecer os mais variados tipos de público-alvo, e hoje em dia o podcast, para muitos segmentos da população, faz parte do que é consumido em termos de captação de novidades e de informação e, portanto, é mais um veículo, não substitui os demais, mas é com muito gosto que damos mais este passo de alargamento dos canais de comunicação que temos para o exterior. Que balanço faz do trabalho realizado pelo Planap em 2025? Este é um bom momento, justamente, de transição entre 2025 e 2026 e é um grande motivo de orgulho para todos nós, para todos os Planapers e, por primeira razão, para o diretor, constatar como foi um ano de grande consolidação, quer do volume, quer da qualidade, quer de uma outra coisa que é uma subcomponente da qualidade, que é a natureza impactante do que o Planap conseguiu desenvolver através de um portfólio muito alargado, cerca de 100 projetos, natureza muito diversificada, que é um balanço muito positivo. Estamos de parabéns por termos conseguido fazer um ano de 2025 com tanto sucesso, com tanta evolução face a 2024 também e com a agilidade de adaptação face a desafios que foram aparecendo ao longo do ano, alguns que foi possível enfrentar num curtíssimo espaço de tempo. E também registava aqui como uma nota a sublinhar o pragmatismo com que aceitamos ir a jogo em múltiplos domínios, com os meios que temos, que também cresceram muito significativamente ao longo do ano. Somos já uma família com cerca de 100 pessoas. Quando eu iniciei funções éramos uma família com 70 pessoas, portanto é uma diferença muito relevante. E também registro com muito agrado a evolução que temos tido do ponto de vista comunicacional. O podcast é uma linha de evolução. Eu acho que outra muito válida igualmente é a capacidade de síntese, a capacidade de transmitir visualmente o que é o conjunto de principais conclusões retiradas de um determinado trabalho e, portanto, haver resumos ilustrativos associados aos nossos documentos, penso que é uma outra nota muito interessante, para além de diversificarmos com mais interatividade de canais, com alguma gamificação em torno de determinados conteúdos. Portanto, acho que também desse ponto de vista foi um ano de mão cheia. Quais são as prioridades para 2026 do Planap? Elas estão neste momento já concretizadas através de um plano de atividades que já foi submetido junto à PCM e da Secretaria-Geral do Governo. Acho que vai ser um ano repleto de continuidade de atividades, algumas já iniciadas em 2025, mas também cheio de desafios que só começam em 2026, com a total certeza de que outros aparecerão e não podemos adivinhar quais são, porque faz parte da vida do Planap esta capacidade de adaptação a uma envolvente que muda muito
muito rapidamente. E eu se calhar destacava a este propósito, de forma transversal, mais detalhes naturalmente ao próprio plano de atividades, uma consistência de planeamento que nós próprios passamos a ter na medida em que há um referencial estratégico que norteia o caminho delineado e que foi um caminho altamente participado, em que todos os planapers tiveram uma palavra a dizer. Portanto, esse é o caminho 25-27, que nos permite agora, de uma forma mais explícita, mostrar como é que 2026 se encaixa dentro desse caminho norteador de uma estratégia de médio prazo delineada para o Planap. E que depois se declina sucessivamente a ponto de eu ter uma forma mais fácil de compreender, enquanto Planapper, aquilo que faço hoje, em que medida contribui para a meta desenhada estrategicamente neste trajeto plurianual entre 25 e 27. E, portanto, acho que finalmente temos as peças todas do puzzle para esta coerência, este alinhamento interno estarem plasmados no documento e nosso dia-a-dia para 2026, com diversas prioridades também são assumidas. A Agenda Transformadora para Portugal é um projeto extremamente desafiante e com tremendo potencial de impactar o país e seguramente que vai ser a continuidade de uma aposta iniciada em 2025, mas a reforçar ao longo de 2026. Mas depois disso temos em cima disso um conjunto de 20 projetos emblemáticos. A agenda é só um desses 20 projetos, com 10 projetos mais voltados para o exterior, 10 projetos mais voltados para dentro e uma aposta muito forte. Um dos projetos mais voltados para dentro tem a ver com a preocupação que continuaremos a dar à satisfação, à motivação e o envolvimento de todo e cada um dos Planapers ao longo de 2026, porque são eles que fazem o Planap acontecer diariamente e tenho imenso orgulho em termos uma comunidade tão interessante, tão forte, tão diversificada, que veste a camisola todos os dias e por isso são merecedores de toda a nossa atenção e de continuarem a ser sempre em 2026, mas eu diria em qualquer outro ano, uma das grandes prioridades de gestão assumidas também pelo diretor e pela direção. O Planap lançou recentemente uma aplicação de microaprendizagem que pretende, de forma prática e interativa, explorar os conteúdos do Guia para a Avaliação de Políticas Públicas. Com base num caso concreto e fictício que se inspira em experiências reais, esta aplicação apoia a aprendizagem e estimula a aplicação dos conceitos a diferentes contextos. É também um convite à leitura para o Guia da Avaliação de Políticas Públicas. Para falar sobre este guia, temos connosco Catarina Pereira, chefe de equipa de avaliação e análise de impactos. Catarina, o que motivou o Planap a produzir este guia? O Guia de Avaliação insere-se num conjunto, uma coleção de ferramentas e guias metodológicos que têm sido desenvolvidos pelo Planap em torno das grandes temáticas e áreas de atividade da nossa organização. Portanto, e a avaliação de políticas públicas é uma delas. E a quem é que se destina concretamente este guia? O guia foi pensado para ser útil como uma ferramenta de consulta e de orientação, sobretudo para técnicos envolvidos em processos de avaliação de políticas, quer sejam responsáveis por exercer funções mais de promoção e de contratação de serviços externos para a execução da avaliação, quer estejam eles próprios diretamente implicados em executar as tarefas de recolha e de análise de informação. E o que podem estas entidades encontrar no guia e como é que este guia lhes pode ser útil? Bem, o guia não pretende ser exaustivo, há muito material documental sobre este tema. Pretende ser um pouco um documento curto e prático, também para até orientar outras consultas, para quem queira aprofundar o tema da avaliação. E é também uma forma até de criar ali uma base comum e partilhável entre os vários técnicos, até porque já usa, por exemplo, conceitos que constam do glossário do ciclo de planeamento e, portanto, no fundo é uma intenção principal de criar alguns instrumentos e referenciais comuns para a atuação neste campo. O Planap apresentou 2 policy briefs sobre a sustentabilidade dos recursos naturais em Portugal, desenvolvido com o laboratório associado a Change,
no âmbito do projeto Sol e Água 2030. O primeiro, Solo Regenerar para Sustentar, coordenado por Teresa Pinto Correia, sublinha a urgência de recuperar solos agrícolas, sobretudo no Alentejo Central, recomendando mais literacia, melhor monitorização e revisão das políticas públicas. O segundo, Água Reformar para Responder, coordenado por Rui Ferreira dos Santos, propõe uma Autoridade Nacional da Água, o reforço das administrações regionais e sistemas modernos de monitorização, além da revisão do regime económico-financeiro. Os documentos, fruto de um processo participativo, apontam caminhos concretos para políticas mais eficazes e sustentáveis. Estão disponíveis em planap.gov.pt. E chega assim ao fim o primeiro episódio do Planap 360 Graus, o podcast do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas. No próximo episódio conversamos com Francisco Furtado sobre o projeto Portugal 2050, que cenários e visão para o futuro. Até lá então.